Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Glória a Deus. Capítulo 15 de Lucas, o versículo 11. Assim vai dizer Jesus, a parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles tinha ao pai. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para a terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, pois ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é uma parábola de Jesus, talvez uma das mais famosas, né? Ali no versículo 1 de Lucas 15, vai dizer, né, que Jesus ele estava conversando, ministrando aquela palavra maravilhosa, pois se tinha alguém com o poder da palavra, se tinha alguém que seduzia com a palavra, era Jesus. E havia ali muitos pecadores, havia ali os publicanos, né? E Jesus, ele, de longe, ele era vigiado pelos fariseus, pelos escribas. E os
e ele, destacadamente, né, eles ali criticando Jesus. Como pode, né, se sentar, se diz o Filho de Deus, se sentar ao meio dos pecadores, desses publicanos aí, se venderam aos romanos, coletores de impostos. E ali Jesus, né, sabe, né, que eles estavam criticando tudo, estavam ali meio destacadamente, mas estavam ouvindo o que Jesus falava. Jesus começa a falar por parábolas, né? E nessa questão da não compreensão dos fariseus, do fato de eles se sentirem melhores, se sentirem os tal, porque eles seguem os mandamentos, são os sacerdotes, eles sabem ler, sabem escrever, têm acessos, né, às escrituras, e julgando, né? E Jesus começa uma parábola, outra parábola, e ele chega nessa do filho pródigo, né? Na opinião de muitos, é uma das parábolas mais ricas, é uma das parábolas que mais entrega. Se nós prestarmos bem, eu estou lendo essa passagem, 1, 2, 3, né? E a palavra, assim, ela se renova a cada dia, e tem muita coisa para a gente aqui nesses versículos. E eu gostaria de um fato que me chamou muita atenção. Jesus, nessa ilustração de uma família, de 2 irmãos e de um pai, e aí meu coração foi despertando e me trazendo para um caminho, e vendo ali que uma família, a história começa a se desenrolar de um filho, né, questionando ali já viver com o pai e querendo uma liberdade. E aí o Senhor me trouxe: Leandro, vamos falar de comunhão. E falando de comunhão, o Senhor me trouxe assim a mesa. A mesa é um objeto que a maioria das casas tem. É um móvel da casa bem tradicional, e o lugar onde nos sentamos a princípio para refeições. E a mesa é um lugar assim, né, que é onde a gente, né, divide as refeições, aonde eu lembro que me lembrei até agora da mesa do dia 1º, de Ano Novo. A gente estava ali em Juquitiba, ali era um salão, então foi juntado, acho que 3 mesas, que a gente estava umas 20 pessoas, amor, umas 15 pessoas, aí juntamos, né, 3 mesas assim, aí veio aquela toalha vermelha bonita, tem umas fotos aí por aí em algum lugar, e aí começa a vir aqueles, não é americano não, é outro nome lá, né? Suplá, agora é suplá. Aí vem aquele suplá, aí começa a distribuir ali toda aquela organização, né? E a gente já começa a se animar de ver aquele negócio ali, né? E aqui vai ficar bom esse negócio. E aí começa a organizar aquela mesa, e depois aí começa a vir os alimentos, né? E aí a gente, né, faz aquela oração e faz aquela comunhão. Não à toa Jesus ele, né, ele gostava muito. Jesus, as ceias, as Páscoas eram mesas, eram lugares, né? É só Deus mesmo para preparar pessoas humildes, simples, de repente estavam ali nas casas grandes ali em Jerusalém, em boas mesas, compartilhando, ouvindo a palavra do Senhor, partindo o pão. A mesa, ela é uma história bem antiga. Lá em Êxodo 25, é um dos itens do tabernáculo, aonde Deus orienta Moisés, e tem todos uns detalhes, né? Tem todo um capricho, toda uma atenção especial para a mesa, porque ali seria a mesa do tabernáculo, aonde seria cuidado pelos sacerdotes, aonde, né, o Senhor se fazia presente naquela época. Era a forma do Senhor se fazer presente ali naquele lugar. E você vê que já o Senhor, ele presente nessa mesa. E passado muitos anos depois, Jesus também presente na mesa. E aí essa mesa, essa herança, ela fica para nós também. A mesa, ela tem
dois significados. Eu acabei de falar o significado aqui físico, terreno, de nos alimentar, de sentarmos, de compartilharmos as refeições, né, de recebermos nossos convidados. E só que também a gente tem a mesa, a parte do significado espiritual. A mesa, temos o lugar do pai, o lugar de honra, né? Os mais tradicionais ali aqueles fazendeiros, aqueles homens importantes. Ali você vê ali no Senado, né? nos lugares, né? O juiz ali ele tem o destaque. Então a mesa ela tem ali o lugar importante, o lugar do pai, né? E aí vem vindo os outros integrantes na família, vem vindo os filhos, a esposa, os filhos. E eu imagino que nessa ilustração assim era o pai com os filhos. Só que pelo que a gente vê, do filho chegar no pai e pai, eu quero a minha parte da herança. Eu quero a minha parte da herança. Eu já deu para mim aqui. E o senhor me arruma aí essa parte da herança. E eu vou seguir meu caminho, vou seguir a minha vida. E nessa ilustração, ela foge totalmente do contexto judeu, até do contexto nosso, porque herança, para que a gente saiba, o pai, né? Herança com o pai vivo. O pai tá firme, tá forte, e já quer herança. Que história é essa? Que negócio é esse? Então, quando Jesus ele vem com essa parábola, ali os fariseus eles já começam: o que esse cara, o que Jesus está falando? Como é que vai partir uma herança se ele está vivo ainda? Que filho, né? Mas que filho indecente, que filho, né? Desrespeitando o pai dessa forma, já abandonando a família, querendo, né, viver sozinho e desrespeitando o pai. O pai está vivo, que falta de respeito. Então, o pai ali ele faz o que o filho quer. Ele permite o filho sair. Ele permite o filho sair, o filho vai se aventurar. Ele sai, ele vai se aventurar, ele gasta tudo. Aquele país, como diz aqui a palavra, sofre uma crise muito grande. Né? De repente o dinheiro que ele tinha era para ele sobreviver um tempo, já foge do controle dele. Ele já começa a passar fome, ele já precisa estar trabalhando. E justamente ele vai trabalhar, né, com porcos. Para todos nós sabemos, os porcos eles eram uma refeição, mas não era uma refeição para os judeus. Era uma refeição para outros povos. Então, e ali ele até desejando comer, né, a comida dos porcos. E a gente pode tirar muita coisa aqui, né, dessa parte, que é quando a gente pode imaginar quando esse filho ele estava na mesa com o pai, só que só de corpo presente ali. Ele não estava mais se relacionando com o pai, se relacionando com o irmão, e já pensando, né, e desejando outras coisas. E quantas vezes, às vezes nós nos acomodamos, às vezes nós, né, nos deixamos já levar pelaquela rotina, aquele cotidiano, e começamos a achar que já fizemos bastante, já fizemos muito, né, e queremos de repente experimentar alguma coisa diferente, queremos tomar nossas próprias decisões. E aí às vezes a gente toma nossas decisões. E às vezes a gente, né, não alcançamos o objetivo que queremos. Assim como aconteceu com esse jovem. Ali ele não alcançou o objetivo que ele queria. E interessante que a parte de se colocar em si. Chega uma hora que ele para, ele olha para ele mesmo e ele fala: meu Deus, o que eu fiz? O que eu estou fazendo aqui? Né? Puxa vida, eu tinha tudo lá com meu pai, né? Nem um servo mais simples do meu pai
está essa situação, trabalha nesse trabalho que eu estou trabalhando, desejando, passando fome. Senhor. E aí é uma questão muito interessante, porque Satanás, o inimigo de nossas almas, ele não descansa, ele está a todo tempo, né, preparando armadilhas para nós, preparando ciladas. E uma de suas características principais é acusar a gente. Nos acusar e não permitir esse arrependimento. Nessa ilustração, o filho ele se arrepende e ele poderia pensar que não tenho mais jeito, né? Meu pai não vai mais querer me aceitar. Ele até pensou isso, que ele jamais imaginou que o pai dele aceitaria ele como filho novamente. E Satanás ele trabalha nessa maneira. Quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente vem aquela coisa dele de não, você não merece perdão, não volta não. Então é uma coisa que devemos vigiar, devemos, né, estar atentos. E aqui ele não hesitou, ele pensou: eu vou voltar. Eu vou voltar e eu não sou digno mais de ser filho do meu pai, mas que ele permita que pelo menos eu seja um dos seus trabalhadores. E ali ele volta. E o pai ali o recebe gostoso, o recebe contente. Nós sabemos. E o lugar dele está ali. E o pai prepara aquela mesa, né? Manda preparar ali as vestes, coloca o anel de novo, novas sandálias. E se alegra, né? E abraça e perdoa ele. E perdoa de uma forma, né? Mas aí o dinheiro, mas aí tudo que ele fez. Irmãos, isso é só Deus para nos perdoar. Nenhum pai terreno, os judeus lá da época, esquece, nem pensar, não perdoaria. Talvez eu não perdoaria, talvez um de nós não perdoaria, mas Deus, Ele é infinito em misericórdia, Ele é infinito em nos perdoar. E às vezes não precisa, às vezes a gente se acusa, e às vezes é um pecado de menor expressão, às vezes é alguma coisa íntima que só eu sei. Às vezes a gente nem tem coragem de falar nada para ninguém, mas que vem acusando a gente. Mas devemos ter a certeza que temos um Pai celestial, que Ele perdoa a gente. Que não importa o que nós fazemos, mas quando nós voltamos, quando nós nos ajoelhamos diante dEle: Senhor, eu quero recomeçar. Senhor, eu quero fazer de novo. Eu quero participar de novo, Senhor. E a gente se sente até indigno. Eu não sou digno nem de sentar mais na mesa com meu pai, nem de morar na casa do meu pai. Só que o lugar ali dele naquela mesa estava guardado. Irmãos, o nosso lugar ele está guardado. E esse lugar ele não está guardado por merecimento, porque eu sou bom, porque a gente faz, porque a gente acontece. Não. Ele está guardado porque é o amor do Pai, porque Ele nos ama, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E as coisas acontecem, às vezes nos enfraquecemos, mas o Senhor, Ele sempre, esse lugar, Ele está guardado, Ele é seu, né? E essa noite eu venho aqui para dizer para você: cuide do seu lugar na mesa do Senhor. Cuide do seu lugar na mesa do Senhor. Cuide do seu relacionamento com o Senhor, para que esses desejos de se afastar, para que esses desejos de mudar de caminho, de direção, ele não possa nos desviar do nosso propósito com Deus, que é adorar a Ele, que é crescer no conhecimento, que é crescer na palavra. Amém, meus irmãos? Vemos aqui, o filho volta. O filho volta, se surpreende com o pai, com toda aquela recepção. Ele nem imaginava. Os fariseus lá, os escribas, entendendo nada, mas como pode receber perdão? Como pode receber esse perdão? Esse perdão ele não tem explicação, irmãos. Esse é a graça do Senhor. É a graça do Senhor por nós, por mim, por você. Infelizmente, temos o filho mais velho. Ali no versículo 25,
O filho mais velho está chegando de uma de suas tarefas, e quando ele escuta todo aquele movimento diferente, ele pergunta para um dos servos ali: o que está acontecendo? E aí ele explica: o seu irmão voltou. Meu irmão voltou, e o seu pai, e ele já vai logo, né? Seu irmão voltou, ele está bem. Podia falar que ele está bem, ele está com saúde. Não, seu pai já matou aquele cevado, aquele novilho cevado, que era para uma ocasião especial ali, creio eu. Ali já o filho se irou, ficou revoltado, mas não aceitando, né? O filho jamais teve ali o perdão que o pai teve. Se sentiu indignado, se sentiu injustiçado. Como pode? Ele olhou com a visão que talvez eu olharia, e os fariseus lá estavam olhando. Vai perdoar esse cara, né? Gastou com meretrizes, gastou tudo, esbanjou, e agora volta, e o pai recebe de braços abertos, como se nada tivesse acontecido. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Pai Celestial, que nos abraça, que nos ama, né? Que quer nós ao lado, que quer nós à mesa, que quer relacionar conosco, que quer nos alimentar. Amém? Esse é o nosso Pai. Glória a Deus. E aí, o filho, ele abre mão do lugar da mesa dele. O filho mais velho, ele não quer participar daquela comunhão. Ele não quer participar, ele abre mão do lugar da mesa dele. Ele não acha justo, ele não acha certo, ele julga. E o pai vai atrás dele. O pai também não desiste dele. O pai também não desiste dele. O pai vai e conversa com ele: meu filho, o que está acontecendo, meu filho? Mas pai, mas meu filho, esse filho estava morto e agora ele apareceu, ele está bem, ele está com saúde. Vamos nos alegrar com ele, vamos nos alegrar dele ter voltado. E o filho, e ainda dá ali uma no pai dele: mas pai, tantos anos eu te servindo aqui, tantos anos eu te servindo, e eu nunca tive uma festa dessa. E agora esse teu filho, nessa hora, irmão, nem irmão dele era mais. Ele já, com a mente dele fechada, o coração dele apertado, fechado. Esse teu filho, ele aparece, que o Senhor faz. E eu aqui todos esses anos trabalhando, e nunca tive uma festa, nunca tive. E aí o pai fala, né, para ele. Então o pai respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que eu tenho, tudo que é meu, é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, que nos alegrássemos com a volta do teu irmão. Irmãos, uma coisa que me chamou a atenção desse segundo filho, do filho mais velho, era que ele nunca pediu uma festa pro pai dele. E aí eu começo a imaginar como será que era esse relacionamento dele com o pai. Era muito artificial. Era muito artificial, porque se ele desejasse o que ele desejasse, ele não tinha a coragem, ele não tinha, né, o enfrentamento ali de pedir: pai, eu quero isso, eu quero. Digamos que era um relacionamento bem básico, bem, né? Isso às vezes aconteceu com algumas pessoas, acontece ainda. Um relacionamento bem artificial, bem seco. E nos chama a atenção isso, né? O filho mais velho, às vezes ele querendo alguma coisa, mas ele nunca pediu. Ele não tinha noção de um pai bondoso, de um pai amoroso, do pai que ele tinha, um pai especial, um pai diferente. E muitas vezes é a nossa situação. Muitas vezes nós subestimamos o nosso pai. Muitas vezes nosso relacionamento ele está muito raso, ele está muito artificial, né? Por mais que a nossa fé é pequenininha, mas aqui, quando o pai fala: meu filho, você sempre esteve aqui, era só você pedir, era só você se manifestar o que você queria, que você alcançaria, porque ele é um pai, né? E pronto a abençoar, pronto a entregar, né? Pronto a orientar, se fosse o caso. E me chamou muita atenção quantas vezes nós estamos à mesa do Senhor, e quantas vezes nosso relacionamento está muito raso, nosso relacionamento está muito limitado. Estamos nos limitando de receber
né, os ensinamentos do Senhor. Estamos nos limitando de receber as orientações do Senhor. Estamos nos limitando de receber as promessas do Senhor. Porque às vezes nós subestimamos, né, a bondade, subestimamos o poder do Deus Pai. E aí eu chamo a atenção dos irmãos. Irmãos, esse é um ano de buscarmos ao Senhor. De buscarmos mais a intimidade com o Senhor. De tomarmos esse nosso lugar na mesa do Senhor. E aproveitarmos ali, não somente, né, a compartilhar o pão, mas tomar posse, atenção. Quando Jesus ele se reunia ali na mesa, né, as palavras, o ensinamento do Senhor era muito importante. E às vezes as pessoas, né, se atendiam-se mais ao se alimentar o físico e deixavam de se alimentar o espiritual, os ensinamentos de Jesus. E é tempo, irmãos, de colocarmos no nosso lugar na mesa e nos assentarmos nessa mesa e nos atentarmos ao Senhor, na palavra do Senhor, do que o Senhor tem para nós, quais são os propósitos do Senhor em nossas vidas, né? Então eu convido a vocês, né, vamos procurar tomar o nosso lugar, tomar nosso lugar de comunhão com o Senhor e orarmos, estudarmos a sua palavra e cumprirmos o propósito do Senhor que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Eu convido você a colocar-se em pé. Coloque-se em pé. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui estão os teus filhos, Senhor.